Bom dia, a paz do Senhor para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Eu espero que sim. Então, hoje nós vamos explicar, né? Nós vamos estudar Romanos 6 e eu vou ler o Romanos 7, deixar para amanhã a explicação, certo? Então, primeiro nós vamos orar, vamos chamar o Senhor para estar aqui conosco. Vamos parar, graças a Deus, o momento abençoado. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós estamos aqui agora nos teus pés. Papai do céu, muito obrigado por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, neste momento nós queremos te pedir, perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Espírito de Deus. Mostra para nós aonde que nós devemos melhorar. Se tem algum pecado oculto na nossa vida, traz na nossa mente para que nós possamos nos reconciliar contigo, papai. Papaizinho, nesse momento quero te apresentar na palma das tuas mãos cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Visita cada lar nesse momento. Entra com providência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Trabalha nos nossos corações. Vai nos transformando, Senhor, cada dia mais em estatura de varão perfeito. Senhor, bendito Deus, nós somos fracos e errantes, mas nós te amamos, Senhor. E nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos morar contigo, nós queremos estar onde o Senhor está. Em nome de Jesus, toma nossas vidas diante de ti, papai. Aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa oração, que ela possa tocar no nosso interior. E que nós venhamos te conhecer cada dia mais, Senhor, e fazer a tua vontade. Pai, visita a Sofia agora. Senhor, continua a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. Abençoa a Débora, Senhor, o Luan, a Alana, toda a nossa família, Senhor, que está só passando por isso, Senhor, e outras pessoas que estão com o mesmo problema, Senhor. Eu oro pelas aquelas crianças que estão lá no Boldrini, eu oro pela vida, Senhor, da Denise, do Reginaldo, Senhor. São pessoas que a gente conhece, que está passando pela mesma coisa, Senhor. Toma nossas vidas diante de ti, papai do céu. O Senhor sabe o melhor para nós, por isso nós te pedimos, Senhor. Abençoa nossas casas, nossa despensa, nosso salário. Senhor, tem piedade, abençoa nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos cônjuges, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que onde quer que nós estejamos, Senhor, nós possamos levar o bom perfume de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, papai, toca na vida das pessoas, Senhor. Cobre cada uma com teu manto sagrado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te convidamos agora para estudar essa palavra conosco. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Senhor, nas nossas casas, nas nossas necessidades. O Senhor é bem-vindo, Senhor, na nossa transformação. Muito obrigada, Senhor. Por tudo nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos... Pega sua Bíblia, abre a Bíblia e quando eu falar sobre um versículo, você lê o versículo, porque aí você vai entender mais, entendeu? Então, eu quero falar para vocês, começando lá no versículo, o capítulo 6 de Romanos, até o capítulo 8, até o versículo 8, capítulo 8, versículo 39, é uma sessão que trata da transformação que Deus realiza nas nossas vidas quando a gente aceita o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida. Lá em Romanos 6 explica que os crentes estão livres do controle do pecado. Lá no capítulo 7 comenta a luta que os crentes têm contra o pecado. E lá no capítulo 8 descreve como podemos obter vitória sobre o pecado.
Então, esses 3 capítulos é muito importante para a nossa formação espiritual, amém? E aí no versículo 1 e 2, Deus ama perdoar, porque não lhes damos mais para perdoar. Se a gente fez alguma coisa errada, eu estava lendo isso aqui antes de começar a gravar, e eu estava perguntando, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente nem sabe que a gente cometeu pecado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai orar a Deus e pedir para o Senhor. Se tem alguma coisa em mim que não te agrada, lembra do salmista? Lá no 139 de Salmo, ele fala, Senhor, sondas e me conhece. Vê se tem algum caminho mal em mim. Quer dizer, se eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, me mostra, me revela, né? Aí, se o perdão é garantido, aí o Paulo fala, a gente tem liberdade de pecar tanto quanto queremos? A resposta inevitável de Paulo é de modo algum. Essa atitude, decidir antecipar, abusar da bondade de Deus, mostra que a pessoa tem um gravíssimo desvio de caráter. Então ela ainda não está, o perdão de Deus ainda não está no coração dela. Ela não é convertida, porque se ela peca já sabendo que Deus vai perdoar ela, então como que é isso? Aí, o perdão de Deus não faz com que o pecado seja menos grave. Não faz. A morte do seu filho pelo pecado nos mostra a terrível gravidade que é o pecado nas nossas vidas, né? Jesus pagou com a sua vida, né? Foi igual eu falei, né? Que às vezes, quando a gente está no pecado, a gente acha que está tudo certo. Eu assisti um filme, que eu não esqueço disso, gente. Eu estava assistindo um filme com a Isabela. Percy Jackson, Ladrão de Raios. Então, eles estão tentando chegar num lugar. E eles passam, tem várias provas que eles têm que passar. E chega num lugar que chama, não sei se é shopping, discoteca, não sei o que é lá, Flor de Lótus. E lá, as pessoas entram lá e eles ficam servindo o tempo todo um tipo de uma bebida, né, de lótus. Aí o que acontece? E também fica serenando, assim, aquele negócio. As pessoas entram lá, elas perdem a noção do horário, perdem a noção do dia, do que ela está fazendo, ela começa a jogar, ela começa a fazer outras coisas, tudo que não agrada a Deus. Eu estava observando. E eu estava pensando, enquanto eu estava vendo esse filme, eu estava observando, o pecado é assim. Quando a gente está no pecado, parece que a pessoa fica dormente. Você pode falar o que você quiser para ele. Que ele tá achando aquilo bom demais, que aquilo tá muito bom, e parece que ele fica dormente, ele perde a noção do que é certo, o que é errado. Ele perde a noção que ele está destruindo a vida dele. Então, a gente precisa sair dessa flor de lótus, em nome de Jesus, e a gente vê as consequências que tem o pecado na nossa vida, certo? Aí lá do versículo, continuando o versículo 1, agora nós vamos chegar até o versículo 4, na igreja dos tempos de Paulo, a imersão era a forma usual do batismo, né? Imersão. Isto é, os novos cristãos eram completamente sepultados na água. Eles entendiam que o batismo simbolizava a morte e o sepultamento do antigo modo de vida. Ou seja, morreu o velho homem, nasceu um homem em novidade de vida. Sair da água simbolizava a ressurreição para a nova vida com Cristo. Se pensarmos em nova vida, na nossa vida antiga e pecadora, como morta e sepultada, teremos um poderoso motivo para resistir ao pecado. Podemos conscientemente decidir tratar os desejos e as tentações da antiga natureza como se estivéssemos mortos. Então, podemos continuar a desfrutar nossa nova vida maravilhosa com Jesus. Se a gente acreditar que a gente morreu para o pecado e nasceu para o Senhor Jesus, crer de verdade, a gente vai ter mais facilidade de servir a Deus. É tipo assim, quando uma pessoa
Deixa eu falar do versículo 5, continuar, e eu quero explicar. Então, lá no versículo 5, os nossos maus desejos e a nossa escravidão ao pecado morreram com Cristo, lá na cruz do Calvário. Porque fomos unidos a Ele na sua morte, quando a gente aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Que a gente, publicamente, a gente passa para as águas do Santo Batismo, que as águas simbolizam o sangue do Senhor Jesus. E a gente crê verdadeiramente. Então, o que acontece? A gente tem uma comunhão inabalável com Deus, sabe? Nada pode nos separar dessa comunhão. E a gente tem controle sobre o pecado. E às vezes, o que eu falei ontem, anteontem, continuo repetindo. O pecado que acontece na nossa vida possa ser um acidente e não uma coisa premeditada. É tipo assim, você fica pensando, vou fazer isso, e sim, premedita e vai e faz coisa errada. Então, a gente precisa entender que quando a gente conhece o Senhor de verdade, isso acontece. E outra coisa, que as pessoas, tem muita gente que passa pelo batismo das águas e acredita que Deus perdoou os pecados que ele cometeu, certo? Ponto. Mas quando ele está enfermo, ele não acredita que o mesmo sangue que salva, que dá vida, pode curar ele, entendeu? O nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso, nosso Deus. Ele salva, ele cura. E a gente pode crer. Amém? Aí no versículo 6 e 7, que fala, porque aquele que está morto está justificado, né? O poder do pecado sobre nós morreu com Cristo na cruz. Nosso velho homem, nossa maneira pecadora de viver, já não existe mais. Nós ressuscitamos. Estamos vivendo em novidade de vida, certo? E lá no 8:9, devido à morte e à ressurreição de Cristo, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre nós, certo? Então, devido a essa ressurreição do Senhor Jesus, os seguidores nunca mais precisam temer a morte espiritual, porque a gente sabe que se a gente morrer aqui na carne, agora, cair, morrer, a gente vai ser levado para estar com Cristo, onde ele estiver, certo? Então a gente não tem medo. É como a Júlia falou um dia antes dela morrer. Meu maior desejo é ver o Senhor. Nada nessa terra tem mais valor para mim. Então, essa certeza nos liberta para a gente desfrutar a comunhão com Ele e fazermos a sua vontade. Isso afetará todas as atividades da minha vida. Trabalho, adoração, a gente começa a diversão, a gente começa a ver as coisas de outro modo, sabe? Aquilo não chama a nossa atenção, não chama. Por quê? O que chama a nossa atenção é fazer a vontade do Senhor que está no céu, que nos salvou, certo? Quando a gente souber que não tem que temer a morte, a gente sentirá um vigor na vida. Não precisa de ter medo, porque se nós caímos aqui, nós vamos passar dessa vida para a vida eterna. Amém? E aonde o Senhor estiver, estaremos nós. Aí no versículo 12, né? Eu falei, foi o 8 e o 9, né? Então vamos falar do 11 primeiro. Considerai-vos, o que está escrito no 11? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, considerar que eu já morri por pecado, quer dizer que devemos considerar nossa natureza pecadora morta, certo? Devido à nossa união, intensificação com o Senhor, nós vamos viver uma vida nova. No versículo 12, está falando, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecer. Nós não vamos obedecer mais o pecado. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar nossas fraquezas pessoais. Lembra que quando eu comecei a orar, eu falei que a gente precisa orar e pedir para o Senhor mostrar
aonde que a gente é fraco? Quando a gente ora e pede para o Senhor identificar a nossa fraqueza, a gente vai pedir para o Senhor nos abençoa nessa área, não deixa eu cair nessa área, né? Outra coisa que pode acontecer, a gente vai reconhecer as coisas que nos tentam. E o que a gente vai fazer? Desviar delas. Lembra de Jó? Que o Senhor falava que era homem temente a Deus e desviava-se do mal? É tipo assim, vamos supor que você está deixando de fumar. Aí você ainda está com vontade de fumar. Aí você vai ficar perto de todo mundo que está fumando? Você está querendo, né? Aí você está judiando você mesmo. Então a gente precisa reconhecer as coisas que nos tentam. Aí outra coisa, a gente precisa se manter longe das tentações. Foi o que eu falei. Praticar o autocontrole. Eu posso falar, assim, quando eu larguei de fumar, que eu comecei, foi quando eu descobri que o meu filho, eu já contei isso pra vocês, né, que eu pus o cigarro na gaveta, eu ia lá e falava pra ele, eu amo mais meu filho e amo mais a Deus do que você não tem poder na minha vida, e guardava o cigarro. Até que chegou um dia que a vontade passou, porque eu fui profetizando, eu fui chamando a existência das coisas que não eram como se fosse. Como eu fazia isso? Falava pra ele, você não tem poder na minha vida. Eu amo mais a Deus do que você. Aí o que aconteceu? Eu fui me fortalecendo e eu nunca mais fumei, graças a Deus. Quando eu vejo os outros fumando na televisão, a fumacinha que sai lá assim me dá asco, me dá nojo, certo? Outra coisa, quarta coisa, eu já falei, né? Praticar o autocontrole. 5, investir conscientemente nosso tempo em bons hábitos e serviço. Investir em fazer a vontade de Deus. Investir, faz um curso, estuda, faz alguma coisa, ocupa sua mente, não fica com a sua mente desocupada. 6ª coisa, confiar na força e na graça de Deus. Aquele que começou a boa obra em você, ele tem poder para terminar, certo? E aí no versículo 13, deixa eu ver, nem tão pouco apresentei vossos membros aos pecados, né? Quando Paulo usa essa expressão instrumento de iniquidade, usa uma palavra que pode se referir a uma ferramenta ou uma arma. Nossos talentos, capacidade, corpos podem servir a muitos propósitos, bons e maus. No pecado, cada parte do nosso corpo se torna vulnerável em Cristo. Em Cristo, cada parte se torna um instrumento a serviço de Deus. É aquele a quem oferecemos nosso serviço que faz a diferença. Lembra que eu falei ontem, aquele que a gente fica fazendo, quanto tempo que você passa na televisão, quanto tempo você passa lendo a Bíblia, quanto tempo você gasta com Deus? Gasta não, você ganha com Deus. É isso que você vai descobrir, quem que você ama mais. Então, nós somos como um raio laser, que podem perfurar peças de aço, fazendo orifícios, ou mesmo destruindo essas peças. Ou realizar uma delicada operação de catarata. Você se entregará completamente a Deus, pedindo que Ele faça um bom uso da sua vida para a glória dEle? Pergunta isso para você. Será que eu amo mais a Deus do que meus filhos, do que meu esposo, do que minha casa? Será que o Senhor é tudo para mim? A gente tem que pensar sobre isso, certo? Aí, no versículo 14 e 15, porque o pecado não terá domínio, né? Se não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça, isso significa que agora somos livres para pecar e ignorar os 10 mandamentos? Paulo diz de modo nenhum. Quando estávamos sujeitos à lei, o pecado era nosso senhor. A lei não nos justifica e nem nos ajuda a vencê-lo. Mas agora que estamos ligados a Cristo, Ele é o nosso mestre e Ele nos dá poder, Ele nos dá força para vencer, para fazer o bem no lugar do mal. O apóstolo Paulo, nós vamos chegar nesse lugar. Ele fala assim, ó, sempre que depender de vós, tenha paz com os outros.
O que quer dizer isso? Tem que depender de mim para me ter paz com as pessoas que ficam em volta de mim. Não é depender dos outros, ele olhar para mim de cara feia. Não, depender de mim. A conversa branda, calma o furor. Se uma pessoa, eu já falei sobre isso, se uma pessoa estiver muito doida, fala mais baixo com ela para você ver. Ela fica com vergonha. E isso para. Aí no versículo 16 até o 18, todas as pessoas têm um Senhor e Mestre. Foi como eu falei sobre quem é que manda em você. Sem Jesus, a gente não ia ter escolha. A gente estaria escravizado pelo pecado. E os resultados seria a culpa e o sofrimento, né? Uma pessoa, um dependente químico, quando ele recai, eu trabalhei na comunidade terapêutica há muito tempo, tenho meu filho que falava comigo, sabe o que acontece com eles? Ele se arrepende e ele sofre com aquilo. Eu falo de experiência própria. Nenhum homem quer largar a casa dele, a família dele, para ficar lá com um tanto de homem. Não, eles estão lá porque estão buscando ajuda. Mas o Senhor vai vir ao encontro deles, se eles permanecerem firmes na promessa. Mas a graça de Jesus, agora, com a graça de Jesus na nossa vida, a gente pode escolher Deus como nosso mestre, aleluia. Seguindo, podemos desfrutar uma nova vida e aprender como trabalhar para Ele. Se você ainda não está servindo o Senhor, não está trabalhando ainda para o Senhor, pergunta para Ele, o que eu posso fazer para trabalhar para o Senhor? O que eu posso fazer? Me fala, mostra para mim qual que é o teu propósito na minha vida. Amém? Versículo 17, fala, mas a graça de Deus que tenham sido servos do pecado, né? Obedecer de coração. Quer dizer, entregar-se completamente a Deus e amá-lo de todo o coração e de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. No entanto, muito frequentemente, nossos esforços para conhecer e obedecer as instruções de Deus podem ser descritos como indiferentes. Como você avalia a sua obediência no seu coração? Quando vem um pensamento assim na sua mente, porque aqui está falando sobre coração, mas aqui não é coração, é mente. Porque o pensamento vem na nossa mente, não é dentro do nosso coração. Então a gente tem que entender que Deus está falando com a gente. E agora que a gente está conhecendo a palavra, que a gente está lendo, por isso que eu falo para vocês, leiam. Depois que acabar o estudo, leiam. Por quê? Porque vai ter oportunidade quando tiver algum problema na sua vida, alguma situação. Deus vai falar com você através dessa palavra que você está dando de comida para sua alma. Amém? Então, Deus quer lhe dar capacidade para obedecer a Ele aí dentro de você, certo? Então, a doutrina que eles deviam obedecer lá se refere às boas novas de que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para dar uma nova vida para eles, para nós. Muitos acreditam que isso se refere à declaração de fé só para a igreja primitiva, mas não é. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vocês prestem atenção. Você pode ler um capítulo, vamos dar um exemplo, de Salmos 23, que todo mundo conhece. Você pode ler esse capítulo todo dia Deus vai falar com você de alguma forma. Lê em voz alta, deixa Deus ministrar seu coração. Você vai ver que coisa maravilhosa. Então, no versículo 22, é impossível ser neutro. Cada pessoa tem um Senhor. Cada pessoa é de um jeito. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é? Você pode escolher se você vai servir a Ele ou se você não vai servir. É isso que Paulo está falando aqui. A gente pode escolher. Então, cada um dos dois senhores, o pecado e o Senhor, nosso Deus, com um tipo diferente de moeda. A moeda do pecado é a morte eterna. Isso é tudo que a gente pode esperar do pecado. E a vida com Deus é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 23, quando ele fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A vida eterna é um dom
de Deus na nossa vida. Se é um dom, um presente, porque dom é um presente, é uma dádiva, deu, né? Então, não é nada que conquistemos, nem algo que deve ser pago, mas é alguma coisa que a gente ganhou, um presente, que foi dado para nós com amor. O Senhor nos amou antes da gente nos conhecer. E se você está seguindo esse estudo bíblico junto comigo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem algo maravilhoso para você. Lá em Isaías, eu acho que é 1:16 ou 17, fala assim, ó, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O que quer dizer? Que uma hora o Senhor vai estar com você no barco. Outra hora, Ele vai estar te chamando para andar sobre as águas. Amém? Então, confia no Senhor. Ele está te dando um presente. Um presente não pode ser comprado pela pessoa. Ele foi ganho. E Deus deu esse presente para nós. Uma reação mais apropriada a alguém querido que ofereça um presente é a aceitação com gratidão. Se o Senhor está te escolhendo a ti, seja grata a Ele. Ele nos salvou por causa da sua misericórdia. E não por causa de que a gente é muito maravilhoso, perfeito. Não. Não é nada disso. Muito mais a gente deve aceitar com gratidão tudo que Deus tem para fazer na nossa vida gratuitamente. Amém? Então, gente, hoje eu não vou ler o capítulo 7 não, porque já está acabando o nosso tempo. E amanhã eu vou ler e explicar ele, para ver se a gente atualiza, né? Porque eu tô lendo um dia, explicando o outro. Às vezes a gente esquece da leitura e depois não entende muito bem. Mas releia esse capítulo 7 e amanhã... O capítulo 6, desculpa. E amanhã a gente vai ler o capítulo 7 e explicar ele. Amém? Eu desejo para você uma ótima tarde, que Deus te abençoe, te guarde, que a palavra do Senhor continue ministrando seu coração durante todo o dia. Amém? Fica com Deus. Até amanhã.